Bom dia, pode chegar que está começando mais um Manhã Diversa para você. Hoje é quinta-feira, dia 2 de dezembro, então bom dia para você que nos assiste e bom dia para você, Mariana Zacaron. Bom dia, Roberta, bom dia para o pessoal de casa. O programa hoje está muito legal, tem muito assunto bacana e é claro que nós queremos a sua participação com a gente via WhatsApp. É só mandar perguntas pelo nosso número que está aqui na tela. Nós vamos discutir sobre inteligência emocional, algo tão necessário para enfrentar o momento atual. E quinta-feira é dia do quadro Um Café por uma História. E hoje nós vamos ouvir relatos de vida familiar, mãe e filha que conversaram com a gente. E se você é pai ou mãe de pet, vai adorar a reportagem que preparamos sobre como adaptar o seu apartamento para dar mais qualidade de vida e melhorar a convivência com o seu bichinho. E no quadro Bora Rangar, o chefe Arthur Veloso vai ensinar uma receita vegetariana, abobrinha recheada. E tem também as fofocas do mundo das celebridades e as principais notícias. Então fique ligadinho com a gente, porque o Manhã Diversa está começando agora. Um estudo intergovernamental apoiado por 34 países acende um sinal de alerta. A democracia está em risco no mundo e o Brasil foi citado nesse documento. Os ataques às instituições que ajudam na manutenção da democracia, como a imprensa, é um exemplo prático dessa ameaça. A sede do jornal Clarín, em Buenos Aires, o maior e mais respeitado informativo da Argentina, foi atingida por pelo menos 7 coquetéis Molotov, jogados por 9 encapuzados. Imagens do circuito de segurança mostram o momento do ataque. Os artefatos atingiram a calçada da frente e parte do hall de entrada. Não houve feridos ou danos materiais significativos. 6 das bombas explodiram. Uma não detonou e foi recolhida para laudo da perícia. Para o Clarín, foi uma expressão da violência e da intolerância contra um meio de comunicação. O jornal lamentou e condenou a agressão sofrida e pediu um esclarecimento urgente. Ataques à mídia são parte de uma tempestade perfeita que afeta a democracia. Este é o diagnóstico de um estudo feito por uma organização intergovernamental apoiada por 34 países e sediada na Dinamarca. O levantamento alerta que a democracia está em risco no mundo. O texto cita que a pandemia ampliou as ameaças autoritárias ao possibilitar a prisão de adversários políticos, impor estados de emergência, além de acentuar a disseminação de notícias falsas, repressão à imprensa e à liberdade de expressão. Segundo o estudo, nunca tantos países sofreram um declínio nas bases democráticas como nos últimos anos, incluindo lugares onde o modelo estava consolidado, como Estados Unidos, e potências regionais como Brasil e Índia. O cenário atinge mais de 5 bilhões de pessoas, 2/3 da população mundial. Na pandemia nós vimos a situação limite, que foi exatamente o empobrecimento da população mundial. Então foi um momento em que as democracias precisavam funcionar de fato. Alguns governos se aproveitaram dessa situação para fecharem mais os seus regimes. O Brasil mereceu um destaque negativo no relatório. Registrou a queda mais acentuada nos parâmetros democráticos no ano passado. Dos 16 atributos levados em conta pelos pesquisadores, 8 pioraram no país. O texto diz que a gestão da pandemia no Brasil foi marcada por escândalos de corrupção e protestos, que o presidente Jair Bolsonaro minimizou o problema e deu mensagens contraditórias sobre o combate ao coronavírus. O estudo lembra ainda que Bolsonaro testou abertamente as instituições democráticas ao acusar a Justiça Eleitoral de promover eleições fraudulentas e ao dizer que não cumpriria decisões do Supremo Tribunal Federal. O presidente também atacou a imprensa em diversas ocasiões. Nós vimos o governo Bolsonaro literalmente mandando os jornalistas calarem a boca, né? Já em 2018 e durante esses 2 anos, quase 3 de governo agora, o Bolsonaro manteve essas críticas. Isso realmente é um risco para a democracia e que abre caminho para um discurso antissistema e de rupturas institucionais.
E para falar mais sobre a democracia e os ataques que ela vem sofrendo, nós convidamos o cientista social Ricardo Braida para conversar com a gente. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Bom dia, Mariana. Obrigado pelo convite. Bom dia, Roberto. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês. E antes da gente começar as perguntas relacionadas aos ataques propriamente ditos, né, à democracia, eu acho importante a gente dar uma introdução nesse assunto, né, e falar um pouco sobre quais são as características de um país democrático. Bom, para a gente falar de democracia, acho que um primeiro conceito é entender que não é um conceito universal. Assim, a gente tem uma pluralidade de países que são considerados democráticos e cada um tem a sua individualidade. Então, assim, a forma como as instituições se organizam, a relação com as eleições, os votos, tudo isso é muito plural. Mas se a gente for tentar pegar aí um denominador comum às democracias, a gente vai estar falando de países a qual nós teremos uma Constituição. Essa Constituição vai ser a Carta Maior, que vai trazer dentro dessa lei maior, que é a Constituição, uma limitação de poderes aos poderes previstos constitucionalmente, uma limitação de poderes às instituições e, ao mesmo tempo, trazendo garantias fundamentais à população. Então, vamos pensar aqui num sentido ocidental de democracia. Para que a gente possa ter uma ideia, e já trazendo um pouco aqui no Brasil, né, a gente tem a Constituição de 1988, que é a Carta Maior, e, portanto, ela traz limites aos poderes, traz limite ao poder executivo, limite ao poder legislativo, limites ao judiciário e outras instituições, e, ao mesmo tempo, garante os direitos fundamentais, como os direitos à liberdade, direitos sociais, direitos políticos, direitos de nacionalidade. Então, o conceito de democracia na modernidade, ou seja, se a gente for pensar principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, trazendo aqui para a nossa contemporaneidade, vai trabalhar com essa ideia de uma Constituição que está acima das vontades de um determinado grupo social ou de uma pessoa. Então, nesse sentido, se a gente for analisar a nossa democracia atualmente, e já tentando aqui um pouco observar como tem sido esse funcionamento, a gente ainda mantém as instituições, a gente ainda tem a nossa Constituição, mas a gente percebe que paulatinamente vão ocorrendo aquilo que a gente chama de erosões democráticas. Quer dizer, em algumas instituições a gente já percebe alguns abalos, alguns direitos fundamentais, algumas garantias fundamentais. Nós vamos percebendo alguns ataques pontualmente. Mas basicamente a ideia de democracia é essa. Não significa que necessariamente o voto tem que ser da forma como é feito no Brasil. Por exemplo, se a gente observar as eleições americanas, é distinto, o processo eleitoral é distinto do processo eleitoral brasileiro, né? Por exemplo, se a gente for analisar a estrutura do executivo ou do legislativo, vai ser diferente, por exemplo, se a gente observar na Alemanha. Mas, basicamente, esse é um denominador comum para que a gente possa falar de democracia atualmente. Ricardo, aproveitando aí a sua fala, né, sobre alguns ataques que vem sofrendo, a gente viu também na reportagem, quais são então os principais sinais de alerta que mostram que a democracia está em risco, como a gente viu aqui no VT? Acho que aqui o estudo apresentado no VT vai trazer alguns fatores para que a gente possa observar esse sinal de alerta, né? Um deles é o ataque à imprensa, já trazido na reportagem, onde a gente percebe que o presidente Bolsonaro ele tem uma postura muito agressiva com setores da imprensa nacional, e a gente sabe que dentro de uma democracia é necessário que haja uma circulação da informação e das ideias, né? É necessário, de certa forma, ter essa transparência junto à imprensa para que a população ela possa ser informada. E a gente sabe que ali já há uma relação que é uma relação muito do presidente que gosta de falar para o seu próprio grupo, né? Direcionar o seu recado para aqueles que podem transmitir a sua ideia para o seu eleitorado em geral. Mas não só isso a gente pode perceber como ataque à democracia. Ao mesmo tempo, a gente pode também observar que no momento em que se coloca o sistema eleitoral em xeque, como a gente percebeu nesse ano, né, a discussão sobre o voto impresso, né, a ideia de duvidar da veracidade das eleições a partir da urna eletrônica, isso também vai criando esses abalos, né, algumas pequenas fraturas na democracia. Então, assim, discutir o processo eleitoral também é uma dessas possibilidades.
Além disso, discursos autoritários, né, discursos de intolerância a grupos distintos. Assim. Uma ideia importante da democracia, até voltando para a primeira pergunta, é a pluralidade de ideias. A ideia de convivência diante de ideias plurais, seja política, enfim, sociais, étnicas, culturais. E quando a gente percebe que há uma certa intolerância, um certo conservadorismo, muito apoiado às vezes num discurso nacionalista, né? Um discurso de querer um Brasil novamente, isso também pode causar mais alguns desses abalos à democracia. E acho que é importante também dizer que os ataques, por exemplo, ao Supremo Tribunal Federal, embora a população, parte da população não goste de ouvir isso, né? Mas os ataques ao Supremo Tribunal Federal é um ataque a uma instituição muito importante dentro de uma ordem democrática, numa ideia de separação dos poderes, né? O Poder Judiciário, a nossa Corte Constitucional. E esses ataques, essa ideia de que eu não vou cumprir as decisões do Supremo Tribunal Federal, ou como em 7 de setembro, um discurso mais agressivo, um discurso mais ofensivo ao Supremo Tribunal Federal, isso pode causar certos abalos. Acho que é importante perceber que os ataques a uma democracia ou criar uma situação a qual a democracia se fragilize, isso não se dá do dia para a noite. São várias etapas, são vários momentos históricos que vão se somando até que a democracia não tenha a mesma força que tinha no momento em que ela foi inaugurada ou depois de alguns anos de sua existência. Né? E a gente pode, né, a gente escuta-se muito falar isso, e eu acho que é uma verdade, que a gente deve aprender com a história, né? E de que forma a gente pode aprender com a história? Afinal, isso não é um evento apenas da contemporaneidade, né? É verdade, não é um evento apenas da contemporaneidade e não é um evento apenas do Brasil. Se a gente for analisar um pouco a história e pensar como que as democracias se fortaleceram, é importante pegar um marco, que é o marco do pós-Segunda Guerra Mundial. A gente tem vários marcos históricos para pensar a evolução da democracia. A gente poderia voltar na Grécia Antiga, mas com certeza a gente teria uma digressão aqui e uma diferença muito grande. Pensando no momento atual, a gente pega pós-Segunda Guerra Mundial, onde há uma nova organização geopolítica dos países, principalmente do Ocidente. O que a gente percebe naquele momento é que houve uma expansão de estados democráticos. Então, assim, aquela experiência de ter um país, por exemplo, na Europa, e a gente tem que pensar naquela reestruturação, né? França, Alemanha, Inglaterra, etc. Isso vai levando uma ideologia, principalmente ao Ocidente, de que era necessário que nós tivéssemos constituições que estavam acima dos poderes, como eu já disse anteriormente. Claro que é preciso de fôlego, é preciso de tempo, para que a gente consiga consolidar o que seria um Estado democrático. Agora, quando eu analiso esses momentos históricos em que há uma ruptura, eu saio de um momento autoritário e ingresso em uma democracia, há algo dentro do direito constitucional que a gente chama de justiça de transição. E o que é a justiça de transição? É preciso fazer uma transição muito bem feita entre um período autoritário para um período democrático, para que a gente não tenha fantasmas que vão ficar rondando a democracia em um momento posterior. Trago aqui, por exemplo, na Argentina, o que foi feito depois da ditadura militar. Pós-ditadura militar na Argentina, ainda que simbolicamente, nós tivemos o julgamento de generais e de militares que praticavam a tortura. Isso simbolicamente é muito importante para entender que a democracia não irá tolerar ideias autoritárias. Mas eu posso pegar outros exemplos. Se a gente for pegar a Alemanha do pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem o Tribunal de Nuremberg, que é simbólico e representativo para dizer, olha, nós não iremos tolerar esses fatos que aconteceram no passado. Né? A gente pode fazer análise em outros países, poderia falar aqui da África do Sul também, período do Mandela, como que foi feita a justiça de transição. Importante pegar e analisar o Brasil dentro desse cenário. O Brasil, quando ele sai da ditadura militar e entra num período democrático, o Brasil não faz a sua transição, ou o que a gente chama de justiça de transição. O Brasil ele tem uma lei da anistia de 1979, onde anistia todos aqueles que praticaram crimes políticos, sendo os que eram militares e, portanto, vinculados ao governo, e também os civis.
Isso cria um problema grave porque a gente acaba não expurgando esse nosso passado. E aí a gente ingressa num período democrático a partir de 1988 e a gente percebe que 30 anos depois, mais de 30 anos depois, mais 30 anos depois, em 2018, Bolsonaro, presidente atual, é eleito fazendo elogios à ditadura militar. Então o que a gente pode aprender com o passado para, enfim, tentar de alguma forma diminuir essas pressões sobre a democracia? É necessário fazer uma justiça de transição. É necessário. E justiça de transição não se dá somente nos tribunais. É muito importante dizer. Eu dei exemplos aqui de tribunais pela minha atividade prática do dia a dia enquanto professor de direito. Mas é necessário criar museus. É necessário criar monumentos que, de alguma forma, culturalmente, a gente possa entender que esse período do passado já não existe mais. O Brasil teve uma escravidão até 1888. Nós não temos os monumentos, nós não temos os museus para entender o que é a superação desse período do passado. Recentemente eu dei o exemplo aqui sobre a ditadura militar. Nós não temos, de fato, uma cultura de superação. E eu digo isso porque quando eu me percebo enquanto estudante da democracia, eu já nasci pós ditadura militar, e estudante do ensino médio durante a democracia, me parecia que nos meus estudos a ditadura era algo do passado que jamais seria revisitado. E aí é importante ver aquele filme A Onda, né? Uma dica talvez de um filme que possa ser assistido, um filme alemão, A Onda, quando a gente imagina que algo não pode retornar e de repente a gente se espanta com esse retorno na nossa frente. Então, o Bolsonaro, é importante destacar, ele é eleito dentro dos métodos democráticos, a gente pode discutir a questão daqui da fake news, mas o processo eleitoral é o processo ao qual ele próprio questiona, mas a pauta que ele traz, o discurso que ele evoca é de alguma forma, um renascimento daqueles valores trazidos na ditadura militar, inseridos na democracia. Então, a gente precisa ter esse alerta, ou seja, o que é preciso fazer para que a gente possa superar esse tipo de discurso, que é um discurso muitas vezes nacionalista, conservador, intolerante e que de fato acaba atacando uma ideia de uma democracia contemporânea, que é essa democracia plural, que é essa democracia que trabalha com direitos e garantias fundamentais. Então, esses ataques, como eu disse anteriormente, podem acabar minando a democracia. E aí a gente pode se deparar em um período mais à frente com uma democracia que é apenas formal, apenas na forma, mas o seu conteúdo, a sua matéria, não é democrática de fato. É o que a gente vai chamar de uma constituição de papel ou uma democracia de papel. Então não é porque a gente está atrasado que não significa que não tenha que ter, né, esse período aí, esse processo de transição, a gente entender, né, o passado para também entender o presente e o que nos espera do futuro. Ricardo, nosso bate-papo está só começando, agora são 10 horas e 18 minutos e a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente continua a nossa conversa sobre democracia.